Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje eu trago um episódio extremamente diferente do que nós vivemos e assistimos aqui até hoje. Hoje eu tenho aqui, além de a minha família, os meus irmãos e os meus pais, duas grandes amigas das quais estavam comigo naquele dia fatídico. Nós estamos completando 17 anos da partida da minha querida filha. E hoje nós vamos contar de uma perspectiva diferente, porque eu sempre conto para vocês como mãe todos os meus sentimentos. Mas hoje nós temos aqui sentimentos de tios, avós, de tias de coração que estavam e conviveram muito de perto com ela. Eu apresento você, a minha família, os meus amigos que estavam comigo naquele dia. Cada um vai se apresentar para que vocês não esqueçam quem é cada um deles. E aí agora vocês vão conhecer muito mais profundamente sobre o dia 29 de março. Vamos começar? Sou Felipe, irmão da Carolina. Eu sou a Rosa, a mãe da Ana Carolina. Eu sou José Arcanjo de Oliveira, pai da Ana Carolina. Eu sou a Amanda, amiga da Carolina. Eu sou a Renata, cunhada da Ana Carolina. E eu sou o Leonardo, irmão da Ana Carolina também. Então vamos lá. Nós estamos aqui falando sobre o dia 29 de março, aquele dia tão difícil que transformou não só a minha vida, mudou minha vida, mas que ele teve um impacto na vida de cada um que esteve aqui. Então eu vou começar com o Léo, a Renata e a Amanda, que vocês vão entender um pouco desde aquele momento em que eu recebi a ligação sobre tudo que tinha acontecido. E eu acho que a gente pode começar com uma pessoa diferente hoje, a Amanda, que tá aqui, que eu falo muito sobre... Eu estava na casa de uma amiga naquela noite, quando eu recebi a ligação, e essa amiga é a Amanda. Então a gente estava até conversando um pouco aqui antes, né, Amanda? E você relatando de alguns momentos, algumas horas antes de tudo acontecer. Sim, eu lembro que a gente tinha ido num casamento, né, no dia anterior. A gente foi almoçar num restaurante e lá a gente perguntou, né? E aí, conseguiu falar com a Princess? Né, esse não era Isabela, né? Pra gente era a Princess. E você tinha dito, né? Não consegui, já liguei algumas vezes. E aí, à noite, a gente foi num evento muito longe, muito longe. Na Zona Leste. Na Zona Leste, a gente demorou uns 40 minutos para chegar. E você é uma pessoa muito extrovertida, animada, divertida, né? Não deu meia hora, né? Quis vir embora e não adiantou. Vamos ficar mais um pouco? Não, vamos embora. A gente acabou de chegar, faz muito tempo. Não, vamos embora. E aí a gente voltou para minha casa, né? E aí foi quando a gente entrou, né? Abriu o portão, na hora que a gente estava entrando, foi quando tocou o telefone. Eu lembro que a Jatobá, né, ela gritava muito, então estava difícil para entender ali o que estava acontecendo, e você foi tentando racionalizar, entender, e por fim a gente saiu da minha casa acreditando que ela tinha caído numa piscina, que ela tinha sido afogada, né, e você falava, mas já fez a respiração boca a boca? E aí a gente soube, né, do endereço. Até falei, vamos que você chegar, porque é na rua do meu avô, então tá fácil a gente chegar lá, vamos rápido. E aí a gente chegou rápido também por causa disso. E aí a gente chega lá, já tinha muita movimentação, né, no prédio, as portas do condomínio abertas, né, as garagens, aquelas polícias entrando. E foi quando a gente subiu, e aí a gente viu, né, a Princess lá. E aí que a gente que entendeu que não tinha piscina, não tinha afogamento, né? Ela tinha caído lá de cima, até então. Eu lembro do Alexandre do lado com os policiais falando que tinha alguém no prédio, que alguém tinha jogado, e aquele monte de polícia entrando, e aí a gente ficou ali com ela. E você, Rê? É mais ou menos parecido com o da Amanda. Eu lembro disso também, dela querer ter vindo embora. Depois de tudo que aconteceu, dá pra perceber que algo tocou o coração. E a gente veio embora, ela recebeu realmente essa ligação que ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Chegamos no prédio. Eu não lembro de muita coisa quando chegou no prédio, porque parece que dá uma apagada na memória, mas eu lembro nitidamente da Isabela no gramado, deitada,
E eu, a Carol e a Amanda chegamos próximo dela, ainda encostei a mão para ver se tinha pulsação, alguma coisa. Não sei dizer se tinha ou não tinha, porque o nervoso era maior, parecia que sim. A Carol falando, a mamãe chegou, vai ficar tudo bem e tal. Várias pessoas do prédio em volta, a Jatobá gritando, todo mundo falando que caiu. Uma situação assim constrangedora, chata. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você não consegue propagar o tempo, porque muitas pessoas já tinham chamado socorro, mas parece que foi pouco tempo, mas ao mesmo tempo foi muito tempo. Não sei. Eu lembro bem que ela tinha um cortezinho na testa, que acho que foi, passaram assim, limpou. E ela estava lá, deitadinha, aparentemente, tranquila. Quando a gente chegou lá, o coração ainda batia e ela ainda respirava, né? Eu lembro que estava eu de um lado, a Carol do outro e ela no meio. Foi quando ela deu um suspiro, né, uma respirada mais forte, e aí a boquinha começou a ficar roxa. Foi a hora que a gente começou a entrar em desespero, porque por mais que já tinham chamado o SAMU, não chegava, né? Não chegava. E Pra gente era uma eternidade. Aquilo parecia que era horas, e cadê? Porque a gente chegou, cadê o SAMU que não chegou até agora? Então, e bem o que a Renata falou, aquela gritaria toda, né? A Jatobá ali com o filhinho pequeno no colo e o outro de mãozinha dada com ela. E cadê o SAMU? E a gente pedindo para ligarem pro SAMU. Mas tem um detalhe muito importante que quem pode contar é o Léo, sobre o filho mais velho dela estar de mãos dadas. Eu também estava junto. Na hora que chegamos na rua, eu desci do carro em movimento ainda, nem parou, já desci do carro em movimento. Descemos, né? Entrei no prédio, já olhei a menina no chão aqui, aí me sai o Alexandre falando, alguém jogou, gritando lá. Eu falei, alguém quem? Então fecha tudo, meio que naquele desespero, que a emoção sobe, você quer resolver, e a menina no chão ali, de fato, que nem a Amanda falou, dando aqueles suspiros, tipo, buscando ar, alguma coisa do tipo. E aí eu vi o filho dele também, veio na direção da irmã. E aí eu peguei o menino, tirei dali daquela hora. Tirei ele dali, eu falei, uma criança não tem que estar vendo isso daqui. Aí tirei o irmão, coloquei ele um pouco para dentro do condomínio ali, no hall, alguma coisa, e voltei para fora também. E aí ficou aquela gritaria, em tese, procurando uma coisa que não existia, o suspeito, quem jogou tudo, que invadiram. Aí bate aquele desespero que você quer procurar alguém, mas a preocupação era com a menina também, já virou a cabeça, aquela loucura, aquele tempo que não passava. O SAMU, que não sei se levou 1 minuto ou levou 1 hora, mas para mim passou umas 10 horas. Ficamos naquele desespero, toda aquela angústia até que chegaram. Deram amparo, ainda ficou um tempão parado lá, tentando reanimar a pequena. E aí, dali saímos todos pro hospital depois. Foi nesse tempo foi que eu vi tudo isso, aí foi que eu liguei pros meus pais. Que eles ninguém sabia, só nós mesmos que estávamos juntos naquele momento. E aí eu liguei pros meus pais e eu falei que tinha acontecido um acidente com a Isabela e dei o endereço. E aí eles desceram para lá correndo também. Então, para mim foi quando a gente eu já até falei isso, nós estávamos nos preparando para dormir e o telefone toca, o Leonardo, que a Isa tinha sofrido um acidente, que tinha caído do prédio, e a gente não entendia, como assim caiu do prédio? Caiu do prédio, então eu não onde é que não falei que tinha se jogado, né? Tentei manter uma calmaria também. Disse que ela tinha caído. Para dar uma notícia dessa, você precisa também... uma notícia dessa não se dá assim, encontrar sabedoria, né? Exato. Aí eu e meu marido, nós estávamos já de pijama, a gente acabou se trocando rapidamente, porque como é uma rua reta e já é ali, é muito rápido. Do mesmo jeito que a casa da Amanda, acho que é a mesma distância da casa da Amanda para o prédio, da minha casa para o prédio. Muito rápido. A gente se trocou e chegamos lá e quando a gente chegou já se deparou com aquela cena. Eu não cheguei a ver a Isa no chão. Eu já cheguei, quando eu cheguei ela já estava na ambulância. E quando nós fomos chegando assim, que eu também saí do carro em movimento, enquanto meu marido estacionava, eu saí, aí vem o Alexandre ao meu encontro,
falando que ela tinha tido um dia muito feliz, que o ladrão entrou, que o ladrão arrombou a porta. Mas como assim arrombou a porta? Como arrombou a porta? Ah, porque ele arrombou a porta, ele entrou. E depois a gente já viu que não era nada daquilo, depois, né? Bem depois a gente foi vendo. Mas até então ela tinha caído do prédio, tinha sofrido uma queda e era um ladrão. Para mim, da minha casa até a chegada do prédio, parece que foi eternidade. É coisa de 5 minutos de distância de carro. Parecia que 3 horas não chegava naquele local. Não tava, Principalmente para quem está dirigindo, né? para quem está dirigindo, que não chegava. Só foi deixar minha mulher, eu guardei o carro e fui ver. Também, na hora que eu cheguei, ela já estava dentro da ambulância. E nós fomos atrás da ambulância, parecia aquela sirene que doía no ouvido da gente, até chegar no hospital. Mas teve um fato antes. Lembra que eu fui com o senhor pro hospital. E na hora que eu entrei no carro, você me falou, você vai ser a minha testemunha. Ele matou minha neta. O senhor lembra que o senhor falou isso? E eu falei, imagina, seu Zé, um pai não vai fazer isso com uma filha. O senhor está falando um absurdo. Você vai ser a testemunha da minha vida. Ele matou minha neta. O senhor lembra disso? Lembro. E no hospital lá que ele veio falar para mim, teve ladrão. Falei, pô, você não se atracou se você viu o ladrão, porque se não atracou com ele lá, tá? Esse tamanho todo seu aí. Não, mas o interessante é que para o meu marido, ele falou que ele viu o homem de preto. Que o homem de preto entrou, que ele chegou a ver dentro do apartamento. Isso ele falou para o meu marido, e não só falou para o meu marido, que ele falou para várias pessoas ali no prédio, né? Várias pessoas ouviram essa versão dele. E, para mim, ele já falou que a porta estava arrombada. Ele, em momento algum, ele falou do homem de preto para mim. Mas, para mim, ele falou da porta arrombada. Criou-se um contexto, né, da qual tinha que vender a história Eu acho que tinha realmente esse contexto, mas eu não sei se a senhora lembra. Que a mãe dele, quando encontrou a senhora, que a senhora chegou, ela falava para a senhora assim, nós vamos descobrir quem fez isso. Como fizeram isso com a minha neta? Como fizeram isso com a nossa neta? Você lembra disso? O contexto geral, nem todo mundo sabia do contexto, né? Eu não lembro disso. E você, irmão? Era umas 11 e pouco, eu tava deitado. E levantei do sofá, tava assistindo um filme, levantei com uma angústia muitíssimo grande, muito. Saí do sofá, fiquei andando na casa, tô até arrepiado agora, só de falar. E aí andava pra lá, andava pra cá e nada, aí eu deitei, levantei, não conseguia. Aí depois de uns 5 minutos tocou o telefone. Era um conhecido de vocês, conhecido nosso. E ligou e falou, a Isabela acabou de sofrer um acidente. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a entrar em desespero. Não, a Isabela sofreu um acidente. Ela tá na Santa Casa. Vem pra cá. Não, como assim? Vem pra cá agora. Então, quando você soube, a ambulância já tinha saído e você foi direto pra Santa Casa. Fui direto pra Santa Casa. Aí quando eu cheguei, ainda eu falava pro taxista, corre. Eu tava de táxi na época, não tinha carro. Aí o cara ainda deu uma acelerada. Quando eu cheguei lá, um amigo nosso veio, pegou no meu rosto e só colocou a mão no meu rosto, assim, ó, segurando assim na minha mão, no meu rosto, e falou pra mim, dá muita força pra sua irmã. Eu falei, como assim? Ele falou, vai ter que dar muita força pra sua irmã. Aí eu falei, a Isabela morreu? Ele falou assim, ele só balançou a cabeça assim, eu não acreditava. Eu não queria saber de ninguém, só queria chegar lá e ver a Isabela. Quando eu cheguei a ver ela tava deitada, óbvio, e ela tava começando a ficar gelada, ela. E a boca dela, a língua dela tava um pouquinho pra fora e tinha um corte, parecia com uma chave tetra. Depois que eu fui entender pela perícia, era um furo, né? Era um corte, furo. Parecia uma chave tetra, tinha entrado na cabeça dela. Depois eu soube que foi um anel. Mas exatamente isso, parece que foi igual a cena tá passando na minha cabeça aqui. Isso me marcou muito. Aí depois ainda fui conversar com o Alexandre, fui perguntar pra ele o que aconteceu. Ele falou, entraram no prédio. Aí eu falei, mas como assim? Aí o pai dele logo tirou ele perto de mim. E aí começou a chegar amigos nossos. Aí eu, muito curioso, como sempre fui perguntar pros bombeiros. Fui ver as viaturas, né? Eram 2 viaturas de resgate e uma de médico. Que uma coisa que me marcou muito, ainda fui falar com a Carol depois. Ela pegou no colarinho do cara do bombeiro e falou, salva a minha vida, leva minha filha pro hospital. Ele falou assim, nós não vamos levar a sua filha pro hospital. O hospital veio até a sua filha, nós vamos tentar salvar a sua filha. Aí depois, parece que ela faleceu no caminho
Eles não me falaram, né? Eles não me deixaram ir atrás na ambulância. E eu vou contar pra vocês que muitas das histórias eu acho que eu mesma vou escutar hoje é uma novidade pra mim, porque muitas coisas a gente não lembra, muitas coisas a gente vai relembrar agora. Eu, por Isso exemplo, eu mesmo. não sabia essas coisas do Felipe. E vão ser novidades e a gente vai falando e só se entregando, mas... Dali pra frente eu lembro. E aí, Ponto, por exemplo, eu tenho poucas, eu tenho a nítida lembrança, né, de quando a médica permitiu que só eu e ele entrássemos no quarto, que aí não podia mais entrar ninguém pra gente se despedir, que foi quando eu falei pra ela que ela podia ir, que tava tudo bem, que eu ia cuidar de tudo aqui. E nesse momento ficou eu de frente pra ele. E aí, depois, quando ela já foi, e aí ela foi pro IML, né? Que foi, eu acho, pro necrotério, que aí liberaram, né, pra fazer o reconhecimento do corpo. E aí eu falei assim, a partir deste momento, eu já não quero ver mais, porque a partir dali já não é mais a minha filha. Porque aí tem aquela história toda, né, de... já está sem roupa, já está no saco, e aí eu acho que cada um também fez a sua opção aqui, e eu sei que muitos aqui têm lembranças de cada pessoa, cada movimento, cada pessoa que teve contato, porque foram coisas que eu mesma não vivi, mas vocês viveram estando lá. Eu lembro disso e lembro que quando eles foram levá-la para o necrotério, o Alexandre veio em sua direção, com os 2 pares de brinco dela. Sim, E falou, você fica com um que eu fico com outro de lembrança. Sem sequer uma lágrima no rosto. E a gente desceu junto pro necrotério, né? Outra coisa que eu me lembro é que depois, quando ela desceu pro necrotério, eles pegaram a sacola da roupa, entregaram na mão da Carol e falaram, olha, agora você tem que ir pra delegacia, porque isso foi um homicídio. Até na hora eu liguei pra minha mãe, porque eu tinha saído pra ir num noivado e aconteceu tudo isso no meio do caminho. E eu falei, mãe, a Isabela caiu, reza por ela, não sei que horas eu volto pra casa, não me espera. Ela falou, como caiu? Eu falei, caiu, depois eu te explico. E naquele momento que ele falou, vai pra delegacia que isso foi um homicídio, parece que começou a tentar encaixar um quebra-cabeça que a gente não entendia. Aí, naquele momento foi que eu comecei a ligar para algumas pessoas que eu achei que pudesse ajudar, para ir até lá, para saber o que estava acontecendo, para participar. Mas teve algumas coisas também. Na hora que nós chegamos no hospital, colocaram ela numa sala e começou a entrar enfermeiras, médicos, mas entrou muita gente. Para mais de 10 pessoas. E ficamos todos nós lá. Só nós, nossa família, nós que estávamos no presente no momento lá, sentar em pé na porta do negócio esperando, fecharam até a janelinha que tinha. Aí depois de uns, creio eu, que uns coisas de 10 minutos no máximo, ou até menos, começou a sair cada hora uma enfermeira, já chorando, uma chorando, aí bateu aquela angústia, aquele desespero em todos nós. Aí todo mundo foi pro chão. Eu lembro que eu acho que eu te abracei. Isso foi enquanto estava lá frio. dentro do... Não, dentro, antes que a da gente ainda notícia. tinha esperança. Exato. Mas aí Nós fomos a na médica veio, eu Aí lembro foi- bem. foi saindo todos, antes foi saindo um ela monte. veio e falou, nós estamos Todos. fazendo o possível É. para salvar a vida dela. Eu lembro que tava muito frio, muito frio. E a Carol agarrava aqui assim na blusa e falava, me ajuda, me ajuda. E todo mundo naquela aflição. E aí começou a sair, na hora que começou a sair 1, 2, 3 enfermeiras, todas chorando já. Porque viram, eu creio que era uma criança. Aí começaram a sair todos chorando, aí nós desabamos também. Aí foi que nos permitiram entrar. E isso eu lembro, porque eu entrei na sala, ela estava lá ainda deitada na maca. E eu pedi um pano dessa marca na testa. Eu fui o primeiro, eu que limpei aquilo, que eu via um sangue escorrido. Aí eu pedi um paninho, uma gaze. Aí me deram, eu limpei aquilo lá. E aí que percebi que tinha o ferimento. Que não era só uma gota, alguma coisa assim. Aí vi, só que na emoção não sabia nem o que era aquilo. Se era um furo, se era... Só vi aquele machucado e falei, puta, ela tá machucadinha. E aí nos despedimos ali na sala de enfermagem ali, no PS. E depois ela desceu. Aí depois que desceu, sim, que foi tudo aquilo. E outra coisa absurda, assim... Hoje, analisando friamente...
Nós estávamos lá por baixo, mais de 50 pessoas, entre parentes, familiares, Eu amigos. mesma não entendia como tava chegando tanta gente que eu Todos falava, nós. como é que você Tinha sabe? mais de 150 pessoas ali fácil. Já do outro Muito. lado, Era só ele e o pai. ele e o pai. É. Sem ninguém mais. E eu lembro que a gente desceu, né, a médica deu, né, a notícia, a Carol se jogou no chão, foi uma cena muito marcante, num canto que tinha um vidro. E Ela aí, foi descendo na parede, assim. E aí a gente desceu do lado dele, eu e a Renata, Alexandre, o que aconteceu, né? Então ele contou a mesma história, né? Que eles tinham brincado, as crianças dormiram no carro, então ele subiu primeiro com a Isabela, deixou ela deitadinha dormindo, aí ele desceu para pegar os meninos. E quando ele subiu, ele viu a porta aberta, ele não me falou de arrombamento, e viu que tava cortada, e que ele olhou para baixo e viu a Isabela lá. E eu lembro que a gente chegou no necrotério, eu não lembro dessas partes que a gente falou, eu lembro só que eles passaram o RG e foram embora, né? E aí o pessoal chegando, o nosso pessoal chegando, e deles nada. Eu fui uma que eu quis entrar no necrotério para ver, porque eu fiquei pensando, né? Se foi um ladrão, o que esse ladrão fez com ela? Né? O meu medo era de abuso, de alguma coisa. Eu abri o saco e eu fui mexer nela para eu ver se tinha alguma coisa, alguma outra marca, algum outro vestígio. E eu vi que tinha uma notinha de R$2 na bermudinha dela. Uma E aí, calça, uma legging branca. uma legging. Aí quando eu vi, eu falei, não mexeu, não teve abuso, não teve toque, porque senão os R$2 não estariam ali, né? Mas do jeito que tava, eu deixei, fechei e fui lá para fora. Essa história dos R$2 consta em um dos depoimentos que é do pai da Jatobá, que ele à tarde deu esses R$2 e colocou aqui para que ele dava para os netos. Isso é a história dele, né? Que dava para os netos e deu para ela R$2. Então estava na legging dela. Agora, outra coisa também, quando eu cheguei no hospital, que o Leonardo falou da ida dentro dessa sala, quando eu cheguei, eu vi a língua dela projetada para fora. Ela tinha, a boca era toda roxa, a língua era projetada para fora aquilo me causou uma angústia muito grande. E aí eu chamei as enfermeiras e pedi para não deixar ela daquele jeito, ajeitar a boquinha dela, que aquilo não tava, era muito feio de se ver, era muito feio. Então, a esganadura, dizem que é isso. Quando vai a esganadura, a língua projeta para fora. E com relação à roupinha da Isa também, que deram para a Isa, que nós somos dali direto para a delegacia, que a gente não se conformava de ter que ir para a delegacia, fazer o quê na delegacia? E quando nós chegamos lá, a delegada viu a Carol com a roupinha dela assim e falou, o que é isso? Ela falou, é a roupa da minha filha. Ela falou, você me dá, porque isso ela vai para a perícia. Então a roupinha dela foi toda para a perícia. E o nosso era muita emoção. Nós queríamos uma resposta de imediato e qualquer coisa que a gente ouvisse, a gente estava meio que tentando acreditar, aceitar. Mas a zero de jogo também, Leonardo, amigos nossos que chegaram lá, a zero assim, chegaram só de ver a figura dele naquela frieza, falaram, dele. Foi ele. A gente falava, não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus, não fala. Mas já disseram a zero de jogo, foi ele. O tio Lula queria pegar ele na porrada aquele dia. Foi ele. Tio, para, tio, Teve calma, que segurar tio. o tio. Tivemos que Verdade. segurar o tio. O tio queria pegar ele na hora. Porque o nosso tio Lula, irmão do meu pai, ele é bem alto. E assim, quase que ninguém conseguia segurar ele. E ele, não, foi ele. A frieza dele, eu falei, vamos matar ele aqui agora. Tio, calma, não é assim. Não, vamos. Até teve uma discussão entre a gente pra segurar ele. Depois ele se acalmou. E o Lúcio... Gente, eu não lembro de nada. E o Lúcio disso. falava a mesma coisa. O Lúcio mais calmo, mas falava, foi ele que matou. Foi ele que matou ela, foi ele que jogou ela. Calma, não foi ele, ele não faria isso e tal. A minha lembrança, a primeira pessoa que eu lembro de chegar foi a Lu Flório. Aí eu olhei para... Quando ela chegou, eu fiquei muito emocionada. Mas eu falei assim, como é que você sabe? O que você tá fazendo aqui? Aí as pessoas iam chegando, eu ficava assim,
que aconteceu? Como é que você sabe? O que você tá... E assim, e a proporção foi tomando e as pessoas só foram chegando. Chegou muita gente. Foi muita gente ali. Nós tava mais de 150 pessoas tranquilamente ali. Não, e o gozado é esse, né? Do outro lado, que também fazia Família. parte, família de sangue, só os dois. E Uma ficaram, coisa que na hora que marcou desceu pro muito- necrotério, já foram embora. Que o... Eles saíram depois do do fizeram o necrotério, RG e foram embora. eu fui um dos primeiros a entrar no necrotério que praticamente não fui eu que abri o saco. Ela tava num saco cinza. E aí quando abriram, aí eu desabei de chorar quando eu vi ela daquele jeito. E eu não quis E ela ver já, essa tava, cena. ela já tava mais gelada. E aí a única coisa que eu lembro quando eu saí foi o pai do Alexandre pegando ele, vambora daqui, que aqui não vai ficar muito bom pra gente. Aí eles saíram e foram embora. Uma coisa que parece que foi ontem. São coisas que hoje, como a Carol disse, friamente não cabem. Eu lembro também, depois do velório, quando acabou o velório, o enterro, ou não sei, algum momento, eu fui sair com o meu carro para ir embora, não sei quem é que estava comigo, e o carro deles estavam do meu lado. E aí o negócio já estava na mídia, já tinha tomado uma proporção maior, e eles estavam trocando de roupa para sair do Não, no cemitério. velório eu ofereci minha blusa pra ele, achando, em tese, acreditando ainda na palavra dele. Na hora de sair, falando, tinha helicóptero, tinha toda aquela mídia, eu falei, pô, você não quer pegar minha blusa pra sair? Falei, mas até então não tinha nenhuma percepção. Eu, particularmente, não tinha essa percepção de que foi ele, alguma coisa. Não. A gente não conseguia pensar, né? É. Um Essa pai percepção. fazer isso. A nossa Exato. cabeça não Não. chegava nessa Não, cena não. do crime, né? Na verdade, a gente estava preocupado em descobrir quem Não. era a pessoa que tinha entrado Ele no não- apartamento. Ele no velório, com 4, 5 seguranças em volta dele, é sinal que Não, e trocar Foi de ele roupa mesmo. pra sair, pra não ser filmado. Qual é a intenção disso? Eu vou falar Trocar de roupa. Se é que a gente não tava, é que a gente não tava, né? Mas se é que a gente não tava virado com aquela roupa de lá. Sim. Quando foi 7 horas da manhã, eu e meu pai, nós fomos o ML. Lá, lá nas clínicas. Foi você, o pai e a Lu. Cuidar. Não, primeiro foi eu e o pai. Foi É, eu e e o pai. porque eu lembro que a É, Lu a tam- segunda vez ela foi. É. Aí foi eu e o pai. Aí eu atenderam a gente, pois não, a gente era um caso de uma menina que foi jogada do prédio, tal. Aí veio um perito falar comigo, com o pai, depois veio o outro. O que aconteceu? A gente falou, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ela foi jogada do prédio, a princípio por um ladrão, tal. Falou, não foi isso. Vocês podem ir embora, vocês podem voltar tarde, que a gente acabou de pegar o plantão e isso vai demorar. Tá muito estranha essa história. Aí nós, É olha, que eu acho que me foi pergunta. nessa. Aí, lembrando do podcast com a Rosângela, que ela fala que ela foi acionada, que eles fizeram a perícia, que eles acionaram a Os doutora primeiros Rosângela. peritos de plantão não acreditaram Eles naquela acharam versão. que a história estava muito mais mexida e como ela tinha grande experiência, que foi ela que foi estudar fora e trouxe a experiência do luminol, de todas as técnicas novas. Agora, lembrando inclusive do podcast que foi mais recente que nós fizemos, é exatamente isso. Ela veio para fazer essa perícia, tanto que o velório foi na segunda-feira. Foi, na Na segunda-feira. madrugada, né? Segunda-feira, dia Eu vou te 31. na contar madru- detalhes, que Não, isso parece que foi Mas foi na madrugada Do de domingo para pra segunda. segunda-feira. Então foi o 7 dia. horas da manhã eu fui com o Ela pai. ficou o dia inteiro lá. Aí Ela eu- ficou o dia inteiro. Aí, no meio-dia, eu e o pai, acho que a Lu, fomos de novo. Aí o médico, aí a perícia já chegou lá, falou: ó, podem ir embora, voltem só à noite, que vai demorar. Esse caso tá muito estranho. Nós já fomos 2 vezes no prédio e nós vamos de novo com mais gente, porque tá muito estranha essa história. Aí eu e o pai, nós voltamos à noite, 7 horas da noite. Aí a mídia já tava lá. Aí perguntaram, aí eu curioso, né? O que foi? Jogaram uma menina. Aí eu falei, eu sou tio dela. Aí vieram me entrevistar rápido, não deu nada até então, pra mim normal. Quando nós entramos, eu e meu pai, que nós ficamos lá dentro, já no IML, falou, ó, já estão preparando o corpinho dela pra poder sair, pra poder liberar, mas ainda vai demorar um pouco. Aí eu e meu pai, nós ficamos lá dentro do IML. E o carro da gente tava lá de fora. Foi questão de meia hora, contado no relógio. Não se andava mais naquela avenida de tanta imprensa que tinha. Era muita imprensa. Eu lembro que a primeira ligação que eu recebi, eu tava saindo para ir pro velório. Aqui se eu não me engano, nem sei qual TV era. Aí sabe quando você recebe a ligação e fala assim, como assim? O que
tá acontecendo? Até porque a capa do jornal do domingo já foi isso. No Fantástico Não, foi? não, do jornal físico. A capa tá. do jornal foi isso. Que na época No ainda domingo tinha, à né? noite, nos jornais do domingo, passou o caso, mas ainda essa história toda suspeita. E aí eu recebi essa ligação, Eu dormi na Amanda e quando cheguei em casa de manhã, minha mãe falou pra mim, já tá em todos os jornais o caso dela. Tá passando em tudo. O que aconteceu? Ela queria saber o que eu sabia, o que tinha acontecido. Então, aí a gente saiu, eu e o pai chegou 7 horas no ML, nós saímos, era 9h30 da noite. Certinho, 9h30 da noite. Nós não conseguimos mais sair, porque as pessoas já sabiam que eu e o pai era da família. Nós pedimos para um rapaz que estava lá, falamos, ó, o carro tá em tal lugar, tá em tal lugar. A gente já não podia mais aparecer, porque era muito holofote, muita câmera, como era à noite. E aí os caras entraram com o carro da gente, trocou, deu pra gente o carro e a gente saiu atrás do carro da funerária que foi levar a Isabela lá pro cemitério. Era tanta moto, era tanto carro seguindo a gente, quase que os carros se batiam. Até que nós chegamos, era 10 e pouco no cemitério. no cemitério, a gente foi de Aí noite, foi, passamos é. a madrugada lá. Aí o cara descarregou o caixão, nós ajudamos ele a descarregar. Aí ele tirou a tampa, o lacrão da Isa tava lacrado. Ninguém podia colocar a mão nela. O caixão. O caixão dela tava lacrado. E aí ele conseguiu abrir de uma forma para ele. Eu falei, ó, o rosto dela tá torto. O rostinho dela tava meio de lado. Eu falei, não dá pra arrumar? Aí ele ia mexer, alguém falou assim, não, deixa assim. Quando eu olhei ela daquele jeito, aí eu desabei. Aí... E eu lembro que numa das vezes de domingo, no domingo, vocês estavam nesse processo de ir voltar do ML, eu tava lá e a Carol, vocês pediram uma roupa, que acho que era pro caixão. Sim. E aí a gente subiu, ela abriu o armário e falou, agora eu vou escolher uma roupa para enterrar minha filha. É porque a gente sempre escolhia a roupa para festa, para sair, para as brincadeiras, né? Aí você abriu, agora eu vou escolher uma roupa para enterrar minha filha, né? Então, aquele momento também foi muito marcante, porque acho que nem uma mãe, né? Pensa um dia escolher uma roupa para enterrar a filha. Eu tenho uma lembrança, e eu acho que vocês estavam nesse dia. Talvez não estivéssemos juntas, mas eu acho que foi o velório de alguém da família do Baby. E eu lembro que tinha um caixão branco pequenininho. Quando eu passei nessa sala, eu falei, Deus que me livre. Eu não me imagino nunca indo num velório de uma criança. Antes da Isa. Antes da Isabela. Eu não desejo isso pra ninguém. Olha como deve ser triste. E foi bem pouco tempo depois. Se a gente pegar hoje quando foi alguém da família dele, foi logo Explica depois. quem é o Baby. É o O Baby é um amigo nosso. É um amigo do... Não é é um outro amigo nosso, não é da família. Não, eu pensei que fosse Um amigo da de turma. vocês. Eu lembro que tinha até uns brinquedinhos no negócio, não é esse? Eu lembro que tinha um negocinho com uma roda gigante, uma flor, assim. Sim, tinha um monte de brinquedinho coisa. junto, ali junto com o coisinha. No dia do enterro dela foi triste, porque a gente, era muita gente. Muita gente. Chegava Era muita gente, gente. juro por Deus, chegavam umas pessoas que eu falava assim, nossa, mas você sabe também? Mas era do trabalho anterior, que eu já trabalhei, era do amigo Porque, distante. na verdade, naquele período, a gente não se conectou com nada. E as pessoas estavam conectadas e já sabiam do que estava acontecendo sem a gente saber. Sim. E assim, do mesmo jeito que você comunicou sua mãe, a sua família, o amigo, a nossa turma de amigos, que sempre foi muito grande. Se fosse só a nossa turma de amigos ali, era enorme. E todo mundo já sabia, né? Todo mundo tava E ali. detalhe, era só telefone, não existia WhatsApp, nada disso. Não existia grupo, não existia nada. Pra você- Existia celular, pra não, informação. era fixo. Não Não tinha existia celular. Tinha. Mas Poucas era pessoas é. tinham. Até porque... Não, tinha. Nextel, era mais Nextel. Era mais Nextel. Nextel na época, e na época, todos nós, eu liguei, a Amanda ligou, você ligou, o Léo ligou, todo mundo ligou, menos eles. Pra quem? Pro resgate, né? Porque tava demorando, né? Na nossa cabeça tava demorando muito. Nossa Senhora. E lá no velório, eu lembro do Alexandre
em cima do caixão, né? Ele abraçava o caixão e aí ele falava, nem que fosse a última coisa que ele faria no mundo, mas ele ia descobrir quem tinha feito aquilo com a filha dele, né? É porque ele não tinha olhado no espelho. É na quarta-feira que a nossa ficha foi começando a cair. Exato, foi quando a Carol falou que queria ir na delegacia. Saímos todos. Ainda tinha, eu acho que um ou outro na frente de casa lá. Fomos até a delegacia. Chegamos na delegacia, encostou o carro do lado e subimos. Entramos, aí você... Foi quando eu fui prestar meu depoimento. Isso. Você entrou na sala, nós ficamos ali fora. Não deu. Isso também. Não deu 5 minutos. Já estava cheia a rua. Em 10 minutos a rua já estava intransitável de tanta gente. Aí começou. E aí nesse momento que foi quando caiu a ficha para mim. Aí eu comecei a parar e pensar nos fatos. Chegaram 2 policiais, que tava eu e o Felipe, inclusive. Aí nós fomos olhar na janela, vimos aquilo lá e falamos, olha que absurdo, a rua parou, tá lotado. Aí chegou um policial e falou, vocês são quem? Somos irmãos da Carolina, tudo, a mãe da menina. Aí falou, o que vocês acham? Falei, não sei, queremos saber se achou o cara que fez isso. Ele falou, pode parar de procurar, quem fez isso foi o pai. Aí os dois assim passam. Mas no caminho eu já tinha falado para você. Não, Você foi o primeiro a falar. No caminho eu tinha falado. Aí eu falei, É mas aquele como lance, assim? né? Você fala, mas você não quer acreditar, porque a todo momento não é aquela resposta que você quer porque a gente estava vivendo. Nós ficamos assim, como assim? Enquanto família, enquanto uma pessoa que jamais faria alguma coisa dessa. Então, eu acho que eu já contei essa história, mas a minha última ligação, né, foi quando saiu a prisão deles, a prisão preventiva deles, que foi 1 semana depois. E foi na quarta-feira, filho. Não, foram 7 dias depois, que foi no outro final de semana, a gente tinha contato, até porque a irmã dele foi na missa de 7º dia. A gente ainda tinha contato. Se não me engano, foi naquele dia ou no dia posterior, e eu liguei pro pai dele. E eu vi, saiu a prisão. Você quer me prender? Eu sempre falei isso. Você quer me prender? Você me prende, porque eu vou te contar. Nós estamos aqui, 17 anos depois, contando exatamente a mesma história. Que está nos nossos depoimentos. Que foi a mesma história que a gente contou há 17 anos Mas sabe atrás. por quê? E que vai ser a mesma história que a gente vai contar daqui 17 Mas sabe anos. por quê? Porque a verdade é só uma. E eu liguei pra ele, porque Verdade a não gente faz ainda curva. tinha contato. E eu falei, saiu a prisão? Eu falei, você quer me prender? Você me prende, vou contar a mesma história. Você vai ver que eu tô falando a verdade. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Juro por Deus, hoje vejo, né, que naquela inocência. época... Numa inocência. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí ele falou, nós estamos vendo a melhor forma deles se entregarem. Você lembra o que mais que ele complementou? Aí eu falei É assim... porque ele tá com uma síndrome do pânico. Aí eu falei assim, como assim? O Nardoni Pensando falou. a melhor forma de se entregar. Aí veio a avalanche. E realmente assim, é aquele lance, você não quer, mas não tem uma outra situação. Mas tem um outro episódio ainda, na não quarta-feira. sai. Na quarta-feira, quando eles começaram a dar entrevista que ela era uma boa nora, aquilo despertou uma chavinha aqui, ela não era boa nora. Ela nem a casa deles não andava frequentando, que eles brigaram em fevereiro, e ela nem a casa deles, ela é proibida de frequentar a casa deles. Então, como é que de repente ela passou a ser uma boa nora, uma pessoa calma, tranquila? Foi o que eles falavam nas entrevistas que eles iam. Então, quer dizer, ela passou a ser uma boa nora. O pai dele dava entrevista. Eles deram uma única o pai entrevista. O pai dele uma falava que única- ela era uma boa nora, que ela era muito boa. Como assim ela passou a ser boa se ela nem a casa deles não frequentava? Foi aí que a chavinha começou, que a gente começou a desconfiar que alguma coisa estava errada. Conta uma curiosidade assim. Cada um lá em casa viveu o seu processo de luto. O seu processo de entender tudo isso que estava acontecendo. Eu queria que vocês, quem quiser falar, contasse um pouco desse impacto. Como foi? Eu
alguns minutos antes, eu e a Amanda, a gente estava conversando aqui, e antes de convidar a Amanda até porque eu sei do sofrimento grande que ela teve, quando eu chamei você para vir, eu perguntei se isso não ia te trazer gatilhos ou se não te faria mal, porque eu realmente acho que pode acontecer. Eu acho que falar cura, ou falar liberta, mas você não falou durante muito tempo, foi tratar em terapia muito do que tinha te acontecido. Então, se algum de vocês tiver alguma lembrança, alguns gatilhos que se aconteceram e quiser compartilhar também, eu acho que pode ser um momento de libertação. Uma das coisas que, assim, muito me marcou sempre, porque eu sou, igual eu falar, Carol, sou muito mais velho, mas eu não sou muito mais velho. Eu sou mais velho, aí vem o Léo e vem a Carol. E o Léo virou pai da Gi, aí a Carol virou mãe da Isa, e depois que eu fui ser pai por último. E assim, a Carol, na hora de brigar com a Isa, ela sempre abaixava na altura da Isa e explicava pra ela por que era um não aquilo. E eu sempre falava, olha a educação que a Carolina dá pra Isabela. E não é porque ela é minha irmã, não, mas eu sempre falei isso pra amigos meus fora. Sempre admirei a educação que ela dava pra Isabela. A forma como ela falava. Ela falava. Ela nunca... Ela explicava o porquê ou não, e não era impondo, ela em pé e impondo. Ah, você não vai, não. Ela sempre abaixava a Isa, olha, a mamãe isso, e ela ia, entendia, eu falava assim, olha a educação que a Carol dava pra Isa. Isso sempre me deixou muito impactado. Isso me marcou muito. Como ela criava a Isa. Muito obrigada, e assim irmão. Até hoje com os filhos dela. Para mim foi muito difícil, porque por eu ser da saúde, quando eu cheguei, né, o coração ainda batia, ela ainda respirava, e quando parou ali, né, a Carol gritava, né, faz alguma coisa, salva minha filha, e aí eu olhava para cima, aí eu via, né, a distância, porque para mim veio na minha cabeça, né, começar a fazer a massagem cardíaca, mas eu pensava na distância, falei, se ela caiu, a vértebra quebrada, alguma coisa, se eu faço a massagem e piora, né? E naquele momento eu travei, eu paralisei, eu não fiz nada, com medo de piorar. E isso ficou na minha cabeça como se, por muito tempo, como se eu poderia ter salvo ela, né? Que é uma coisa que, essa palavra, né? E se tortura muita gente. E se eu tivesse feito, né? Então, por muitos anos, eu me culpei, eu me responsabilizei, porque eu poderia ter feito, né? E se eu tivesse feito, será que a gente ia ter um final diferente, né? E com tudo isso, a gente sempre foi muito próxima, eu, a Carol, né? O nosso grupo era muito próximo. E foi acontecendo o afastamento natural, né? Cada vez da vida, né? Porque eu também comecei a trabalhar na minha área era longe, né? Eu trabalhava fora de São Paulo, e aí eu sentia distâncias, né? E na minha cabeça, quanto mais distância tinha, mais culpa eu tinha, né? Então, para mim foi um processo muito difícil. Foi quando eu da saúde admiti que eu estava com depressão. Né? Como assim? Eu da saúde, depressão? Né? Isso não existe. Então eu precisei chegar lá embaixo mesmo para aceitar que eu não estava bem, que eu não estava conseguindo assimilar a situação. E aí eu fiz muita terapia, muito trabalho para conseguir hoje compreender, né, que naquele momento que a gente estava ali eram apenas reações fisiológicas, né? Que ela já não estava mais ali, né? Que nada que se fizesse naquele momento ia trazer ela de volta, porque ela já não estava mais ali, né? Então, até eu aceitar esse fato, né, entender esse fato, foi muito difícil. Eu acho que o processo de luto foi meio junto, né? Porque depois de tudo que aconteceu, a gente ficou muito juntas, com a Carol principalmente, cada dia ia uma turma de amigas para dormir com ela, para dar um apoio. Então foram se passando os dias, eu acho que o ponto final, assim, que fechou a chave foi realmente no julgamento, que a gente teve um fim do que a gente queria, mas que nunca vai acabar, né?
Por isso estamos aqui 17 anos depois falando dessa história. E outra, a gente não teve muito luto, porque a imprensa ficou tão em cima da gente que você... Fala, ou você imaginava, apesar que a gente sabia do falecimento dela, você falava, a qualquer momento ela vai chegar aí e falar assim, ela vai voltar. Mas era tão tenso também de a gente... A nossa situação ficou como se a gente estivesse vendo uma terceira pessoa na televisão. Não é? Como se você visse mas não um era só caso naquela na época. televisão. Até hoje, eu olho ela na televisão e eu falo, não, essa não é minha neta. Esse não é o meu caso. Então eu acho que... O luto foi mais prolongado, foi mais difícil mesmo. É muito parece que é muito distante. Você se sentiu buscar. Revoltado, irmão, em algum momento? Bom, no dia que você falou aí que saiu o mandado de prisão deles, eu cruzei com eles na Marginal. Passando na Marginal, eles passaram dentro da viatura, com o holoforte, tudo na cara. Eu tive a oportunidade de gritar assassino na cara dele, assim. Não sei se ele viu ou não, mas saiu aquilo dentro de mim. Aquela Eles angústia. estavam naquela gaiola, sabe? Atrás, E lá tem na filmagem. Luz de câmera, tudo, então via nitidamente. Eu nem acreditava. E o luto veio um pouco depois, porque a gente queria essa resposta, queria muito. Então não tinha aquele momento de chegar em casa, você deitar no travesseiro e só falar assim, perdi minha pequena. Eu ainda ficava buscando uma resposta para tudo isso e demorou um pouco muito mais para ter esse momento de luto, de aceitar a perca. Outra coisa que eu lembrei, nossa, lembrei bem antes, na hora que estavam colocando a Isabela dentro da ambulância, ele veio junto, aí a Jatobá chamou ele de incompetente. Eu nunca esqueço. Lembrei agora. Aí eu fui no carro, quando ela foi comigo no carro, eu falei, foi ele. Foi o primeiro episódio. Ele falou, você vai ser minha testemunha da vida. Eu falei, seu Zé, não me fala. Mas eu acho que, pai, essa foi uma percepção que você teve ali naquele momento de ter um ângulo diferente do que nós vimos, literalmente. E depois com essa história de que venderam pra gente, pra que a gente acreditasse, essa terceira pessoa, o homem de preto, porque você não se atracou com ele, você compra a história. Então eu vou comprar essa. Tanto que no enterro, o teu pai, a imprensa ainda veio falar com seu pai. Você acha que foi ele? Você acha que ele foi falou... ele? O teu pai fala, não. Ele pode ser o que for, mas eu não acho que foi ele. Não porque acredito. a nossa mente não quer acreditar. Não quer acreditar. E, inclusive, eles usam isso para dizer que até o pai... Até o meu pai acreditava neles. Só que foi por bem pouco. Terminou na segunda-feira mesmo. Terminou na quarta-feira. Então, foi na quarta-feira que o policial virou para nós e falou, pode parar de procurar, quem fez isso foi o pai. Nós não acreditávamos nisso e o cara falou, a frieza dele aqui dando depoimento, não tem como não ser. Não, e do julgamento também. Eu lembro que eu fui assistir falando do caso, mostrando as fotos, é como se estivessem falando em japonês. Assim, estático. Sem emoção, sem expressão nenhuma. E uma coisa que eu percebi que a mãe dele não aparecia em nada, né? Eu não sei se... Eu sei por quê, só eu sei por quê. Não sei se ela sabia, se ela sentia, mas a gente via o pai dele, o pai da Jatobá, né? A gente via ali uma movimentação, mas a mãe dele mesmo, a gente só tinha visto lá no dia que ela estava atrás da gente, gritando, chorando. Mas depois eu não vi mais ela. Eu acho que a gente não tem aqui falar sobre o eu sei ou não sei, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar, que foi o que a gente começou aqui, essa gravação. A mãe sente e sabe das coisas. Sim. É só isso que eu tenho para falar. Mas eu acho que a gente deu bastante detalhes aqui pro pessoal. E agora eu abri uma caixinha de perguntas e agora a gente vai responder as curiosidades dos meus seguidores. Eu vou responder essa porque essa é mais clara hoje. Eu quero saber se os responsáveis pelo ocorrido continuam presos. Infelizmente não. Gostaria de te dizer que sim. Por quê? Porque preso aqui no nosso país deveria pelo menos cumprir a pena em sua totalidade. Mas eles já estão vivendo livres, leves e soltos, uma vida como a minha e como a sua, que está assistindo aí a gente hoje. Falam que a Jatobá era fria. Em algum momento, fora da mídia,
vocês viram alguma atitude que nós não vimos? Eu acho que as atitudes dela na noite, que a gente Mostram pode... Então, quem vai discorrer sobre o que viu naquela noite? Ela só gritava. Gritava que não dava nem pra entender. Ela tava o que num falava. canto, né? Então tava com o bebê no colo e o menino de mão dada com ela. E ela gritava. Eu lembro que você até mandou ela calar a boca, porque a gente tava ali, né, tentando entender, tentando assimilar, e ela gritava, ela falava, a gente não conseguia entender. E ali ficou. Depois eu não vi. E dizem mais que ela xingava muito ele, né? Chamava de incompetente. Xingou muito ele ali. Alguém teve algum pressentimento ruim naquele dia? Eu não. Há minutos. Eu antes. acho que você, né, e o Felipe. No dia do velório, alguma frase ou atitude que o casal acendeu alerta de que tinha algo de errado? E é exatamente essa frase, essa que ela fala pra mim: nossa, você nem ligou pra ela ontem. Imagina, ligou Não, e várias trocar vezes. de roupa, né? Pra sair do velório da sua própria filha. Trocar de roupa pra sei lá. Disfarçar? Você foi ligando, né? No caminho que a gente foi indo lá pro churrasco, você foi tentando ligar pra tentar ter esse contato, só que era só a caixa postal. Não chamava, né? Qual foi o dia mais doloroso de todo o processo de luto pra cada um de vocês? Pra mim, doloroso até hoje, não tem ela. Não, mas o dia pra mim foi esse da sala. Na hora que eu lembro todas as enfermeiras saindo, chorando. Aquele momento pra mim acabou comigo. Eu acho que foi o dia mesmo, né? Aquela cena, ela deitada. Eu ali acho no que foi a jardim, minha despedida dela. As palavras. Pra mim também. Ali, Aquele pra dia. mim, Falando friamente, foi quando eu cheguei lá, ela tava começando a ficar gelada. Pra mim, aquilo parece que foi ontem. Eu não. Quando eu abracei ela e eu beijei ela, ela ainda estava quentinha. E apesar de, infelizmente, eu ainda tenho na memória a imagem dela na grama, mas a da salinha lá da enfermagem, do PS, foi... Enquanto o coração batia, ela respirava, era como Certo. se existia uma Aqueles possibilidade, espasmos, né? é. Vida. Existe vida, então assim, chega logo para fazer. E aí quando parou, acho que aquele momento, né, do desespero, do que fazer agora, né? E cadê esse SAMU que não chega? Quando você chegou no local, o que o Alexandre disse pra você? Pra mim, ele não disse nada. Ele não teve conversa ou diálogo comigo. Para mim, ele disse, ele veio ao meu encontro assim, Dona Rosa, ela passou um dia tão feliz, ela brincou de motinho o dia inteiro, ela estava tão feliz. Você se sentiu sem chão? Qual o momento real que você acordou para a realidade depois daquele pesadelo? Na verdade, a gente vive um pesadelo até hoje, né? O fato da gente estar aqui hoje, talvez óbvio que numa outra fase da vida, num momento diferente da vida, é menos impactante, porque hoje a gente consegue, se emociona, mas não é latente como naquela época. Mas eu acho que o momento que a gente acordou, foi o que a gente contou agora, foi realmente quando saiu, decretou a prisão deles, ou talvez para vocês que estiveram na delegacia um pouco antes de ouvir, não querer acreditar, mas os fatos não saíam daquela situação. Que aí começou a encaixar algumas peças. A vez que eu mais senti emoção, uma das vezes que eu mais senti emoção no caso, foi igual a Renata falou, foi no dia do júri. Que era de madrugada, o juiz dando a sentença dele, e aí as cadeiras começaram a vibrar. E aí, tipo, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Que depois a gente foi perceber que era fogos, o pessoal tava soltando fogos lá fora. Fogueteiras e fogueteiras, tipo, 10 minutos de fogueteira. Na porta aqui da casa da mãe. Porque a Carol não pôde estar lá. A gente estava aqui, nesse apartamento. Você tava aqui, Rê? Tava. Foi quando deu o veredito que você foi na sacada e parecia que tava tendo o final da Copa do Mundo. eu e a Rosa tava lá. Eu tava lá também. A gente tava aqui. Aí ainda tinha um... Você tava lá ou você tava aqui, mãe? Eu estava lá. Eu e ela tava lá. Eu tava... Aí É que eu tinha saído na quinta-feira. Pra vocês terem ideia, eu não lembro quem tava aqui. Então, mas aquela Eu cena acho me que a marcou Ângela muito tava aqui também. Tava a Darinha. Porque... Uma cena que me marcou muito lá foi quando nós estávamos esperando o veredito, né? E eles entram. Quando eles entraram algemados, eu apertei a mão do seu pai. Eu falei, eles foram condenados. Tem uma aqui muito boa.
e hoje eu posso dizer claramente que eu tenho vivido essa experiência, que é se vocês tinham noção de que teria essa repercussão e que vocês seriam tão acolhidos pelo Brasil. Na verdade, durante muitos anos, pelo menos minha mãe, a gente conversava muito e a gente falava assim... Muito acolhido. Mas por que essa proporção? O que está acontecendo? Crianças morrem todos os dias. Casos tão horrorosos quanto... E eu ficava me perguntando por que ela? Por que essa história? Naquela época eu achava que ela tinha uma mensagem para mandar para o mundo, que ela tinha um recado para mandar, mas hoje, vivendo todo esse propósito e vivendo que eu tenho vivido hoje... Você sabe o porquê, né? Hoje é muito claro esse acolhimento dos lugares que eu vou, esse acolhimento por ela, porque as pessoas... Eu recebo recados aqui, assim... eu sinto como se ela fosse a minha filha. E aí temos uma pergunta aqui. O que faria se encontrasse inesperadamente os assassinos da Isabela? Eu, graças a Deus, e rezo todos os dias para que isso não aconteça comigo. Eu não tive a mesma sorte, eu já cruzei com eles uma vez. Nós paramos nós estávamos saindo, eu e minha esposa. Paramos num local para comprar alguma coisa e eu fiquei parado, eu e meu filho no carro. Esse local é uma padaria? É uma padaria. Ela foi comprar pão e eu fiquei no carro com meu filho. Aí eu peguei o celular que tava parado na porta. Na hora que eu olho, levanto a cabeça assim, ó. Eu olho e falo, conheço esse cara? Falei, puta merda. É o pai do Alexandre. Aí eu olho assim pra trás, tá o Alexandre. Estavam no comércio ao lado, que eu não sei nem o que é direito ali, mas estavam no comércio ao lado. Aí já comecei a me tremer todo. Começou a bater, o coração acelerou. Aí eu quando eu sinto nervoso, sinto uma dormência na mão. Você sente isso? Não, eu comecei, parecia que eu tava tocando pandeiro. Eu ficava entrei assim. no carro e falei, Não. filmando. Aí o Lucas, o meu filho, falou, o que foi, pai? Eu falei, pera aí que eu já te falo, filho. Aí fiquei naquilo só olhando. Aí ele entrou no comércio, fiquei. Aí a Renata voltou, entrou no carro. Na hora que ela entrou no carro, ela falou, o que foi? Eu falei, o Alexandre tá ali na frente, tá aí no coisa. Ela, mas que Alexandre? Eu falei, ele mesmo. Aí ela já catou também. Aí eles saíram desse comércio e foram tinham parado o carro numa ruinha lateral. Nessa que eu saí, passei por eles assim, aí esperei eles andarem um pouco, aí saí, passei por eles, mais uma vez soltei aquele grito entalado na garganta de assassino em alto e bom tom pra eles. Aí tem uma aqui que é muito importante, que eu acho que a gente pode encerrar. Qual é a última lembrança que cada um tem da Isabela? Ou alguma última palavra? Ela dormiu na minha casa uma semana antes comigo. Você deixou ela dormir. Ela e a Gi dormiram em casa. As duas dormiram na cama comigo. Eu era casado na época e elas dormiram comigo. Eu tenho de quando eu falei, eu não lembrei muito no outro episódio que a gente apareceu, mas quando me proibiam de ter contato, relação ou qualquer diálogo com ela, que eu gostava de brincar com ela, aí ela ficava irritada, alguma coisa, minha irmã brigava, falava, para de ficar atrás do seu tio, não sei o que. Aí eu falava, Isabela, por favor, você está proibida terminantemente de se encontrar, dirigir ou falar comigo. Por favor, mantenha-se afastada. Aí ela ficava me olhando e corria pra cima de mim de novo e minha irmã brigava. Não, a lembrança que eu tenho, que eu ia buscar ela na escola, vovô, faz churrasco. Aí eu já passava, comprava carne. Papai, inclusive você podia depois... Você que podia fazer lá no fundo, quando a Carol chegava, ela estava lá sentadinha, comendo reterraba. Comendo reterraba, que ela gostava, pedia para mim. Reterraba refere-se a rabanete. Meus momentos com ela são todos maravilhosos. Não tem um só, não. São todos. O bom é que eu falei para ela, todos os dias que eu estive com ela, eu te amo. Isso eu falei a vida inteira. Não devi nenhum eu te amo para ela, nunca. A minha lembrança é a gente brincando do Azarreia, né? Do Azarreia. Né? A gente... Falamos hoje do Azarreia. A gente gostava muito, né, da micareta, do axé. Gosta, época, né, amiga? Vamos ser sinceros. A gente é velha, mas continua gostando. Nada mudou, como você disse, né?
E aí ela sempre estava ali no meio da gente, a gente sempre saía, viajava e ela junto, né? Então a gente brincava do Asa-Reia e ela era a nossa mascote, né, do Asa-Reia. E graças a Deus a gente tem essas memórias. Eu acho que apesar da gente ter contado histórias que realmente mexem com uma lembrança que talvez a gente tenha deixado numa caixinha aqui dentro, eu acho que cada um colocou a sua lembrança numa caixinha, mas eu acho que o ponto principal é que eu agradeço muito e falo, apesar de tudo que a gente viveu, a gente não tem como negar os grandes e bons momentos que nós vivemos, as histórias que a gente, graças a Deus, que hoje essas pessoas que se sentem irmã, tia, amiga dela, assim, elas não tiveram oportunidade, mas graças a Deus a gente teve essa oportunidade e nós pudemos contar essa história. Então eu quero dizer meu muito obrigada a vocês por talvez mexerem nas suas feridas, tirarem isso de um baúzinho. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês estarem ao meu lado a Sempre. todo momento. E sempre. Hoje e sempre. Óbvio que cada um aqui seguiu sua vida, a gente casou, a gente se transformou, cada um vive a sua vida e a Eu sua continuo rotina. casada. Graças a Deus. E eu me casei com o Leonardo. E a Renata? Porque, na verdade, na época, vocês eram namoradas. A gente se Não, Não, eles foi se nesse conheceram nesse dia. Ah, Um nesse dia- dia? Eles se conheceram O nesse Léo dia. entrou de gaiato no carro, não era Ele não foi treteiro. convidado. Ele não foi convidado, eu carreguei ele. E eles se conheceram nesse dia. E são 17 anos juntos. Exato. E é isso. Mais uma vez, meu muito obrigada e minha eterna gratidão a vocês. Cada um do seu jeitinho, cada um com a sua história. E o que a gente vive hoje, a gente viveu essa história toda juntos. Muito obrigada. E meu muito obrigada para você que ficou aqui até agora conosco. Eu espero que você curta esse conteúdo. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Clica, curte, compartilha, manda para todos os seus amigos. Mais uma vez, o meu muito obrigado. São 17 anos de muita saudade, de muita história, mas que ela nunca saiu e nunca sairá dos nossos corações. Um beijo e até a próxima.